O jornal Estado de São Paulo, de ontem, no seu principal editorial, declara a má-fé estratégica de Lula em Pequim. Eu volto a esse tema, que me parece relevante em função daquilo que o Estado expõe e que outros meios de comunicação têm apresentado sobre a colocação cada vez mais ideológica do presidente de querer seguir e apoiar regimes autocráticos e principalmente regimes que têm um viés marxista e comunista. Aliás, que é comunista o presidente Lula, não sou eu que digo. Foi ele que disse que tinha orgulho de ser comunista no início do seu mandato. E disse mais, que teve o orgulho de pôr pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal um ministro comunista, que é o ministro Dino. Mas a crítica que o Estado de São Paulo faz a essa preferência ideológica e que ele chama de má-fé estratégica do Estado de São Paulo, do presidente Lula em Pequim, é a necessidade permanente de qualquer acordo, qualquer manifestação em que os próprios adversários dos Estados Unidos não criticam os Estados Unidos, criticam teses, criticam posições, mas não atacam o governo. O presidente Lula, ele sempre ataca. Nesse acordo que fez, dizendo que trará recursos bilionários à China, enquanto o presidente da China, Xi Jinping, ele teve o cuidado de mostrar o perigo dessa guerra tarifária provocada pelo presidente dos Estados Unidos, sem citar os Estados Unidos, tendo a necessidade de cautela, etc., o presidente Lula fez questão de atacar os Estados Unidos, o que levou o Estado a chamar de ataque de má-fé, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o Brasil é um parceiro da China em matéria de agropecuária e comércio exterior, é nosso maior cliente em matéria de comércio exterior, mas isso diz respeito a acordos comerciais, isso diz respeito ao interesse mútuo. O Brasil produz pelo agronegócio, que não é de preferência do presidente Lula, para a alimentação do mundo, 1 de cada 5 pratos que se consomem no mundo. E essa é a razão pela qual a China precisa, o Brasil precisa da tecnologia americana no agronegócio e tem um cliente. Então, como diz William Vac, fazendo críticas, inclusive, à inteligência do presidente Lula, em não saber se aproveitar de ter uma posição em que poderia manter boas relações com os dois países, atacar os Estados Unidos, que fornece a tecnologia para o agro, elogiar a China, sem que a China tenha atacado expressamente, apenas dizendo que estão na busca de uma solução da guerra tarifária hoje existente no mundo. Parece-me que o presidente Lula, realmente, quando disse que era comunista, ele continua com uma ideologia que não é brasileira. Nós sabemos perfeitamente que ele foi eleito 40% dos eleitores brasileiros. 60% dos eleitores brasileiros não votaram no presidente Lula. De rigor, de esquerda, como é o presidente Lula, ele teve em aprovação 39%, contra uma rejeição de 57%. O Brasil não é comunista. O Brasil é um país ocidental.
É um país que tem diálogo, sempre teve com todos os países, sem necessidade de atacar países. O presidente Lula foi muito além do próprio Xi Jinping, que é quem está sofrendo as maiores sanções dos Estados Unidos, havendo inclusive união de discussão entre os dois países para que não haja retaliações mútuas e conseguiram já uma suspensão dessas tarifas impostas pelo presidente Trump com reação imediata da China. Tenho a impressão que quem é amigo de ditadores, como é de Maduro, porque mandou o embaixador à posse do Maduro, como era a mais antiga ditadora da América, que é de Cuba, onde financiou um porto, sendo que Cuba ainda tem dívida com o Brasil que nunca paga. Como vai com Putin, que invadiu para a conquista de outros países, a Ucrânia, elogiando e vendo a máquina mortífera que tem, especializada em matar ucraniano, na desfile no dia da vitória. E agora, algo que poderia sair de uma forma admirável para o Brasil. Nosso grande cliente, nós respeitamos a China, quem fornece a tecnologia de quem trouxemos. Os Estados Unidos, temos uma boa relação. Não se envolver na briga dos dois e não tomar graciosamente, sem lucro imediato nenhum, uma posição de ataque aos Estados Unidos, que também é nosso parceiro. Uma boa parte de exportação, um único país recebe 12% das nossas exportações, que é os Estados Unidos. E dependemos muito da tecnologia, estamos no Ocidente. O continente americano não é a Ásia, não está distante como está a Ásia. O continente americano é formado de uma grande pátria na norte, que é os Estados Unidos, e uma grande pátria ao sul, que é o Brasil. De rigor, o Brasil, pela sua população, os Estados Unidos, pela sua população, o Brasil, hoje, o nono ou 10º PIB, com seus 2 trilhões e poucos de dólares, os Estados Unidos, com seus 30 trilhões de dólares de PIB, são América. Esse é o nosso continente. Os ataques gratuitos, sem lucro imediato para o Brasil, só prejudicam a imagem do Brasil. E dificulta, evidentemente, nossas negociações, nossas relações. Então, eu estou inteiramente favorável à crítica, ao editorial do Estado de São Paulo. E lamento que ele fale em nome do Brasil quando a maioria da população brasileira não segue as suas ideias. Não é marxista. Hoje ele tem, do povo brasileiro, 39% de aprovação e 57% de rejeição, segundo as pesquisas. Então ele não pode falar em nome do Brasil quando tem esta rejeição, principalmente em matéria econômica. Enfim, não gosto de conversar, de discutir questões políticas. Gostaria, como já disse, no meu Instagram, de falar sobre cultura, sobre outros aspectos. Enfim, fui apenas um professor universitário, um advogado, nunca fui político, melhor dizer, nunca exerci um cargo político. E a verdade é que fala em nome do Brasil, agride desnecessariamente um parceiro nosso, e isso vem confirmar aquilo que ele disse quando assumiu o governo, esse terceiro mandato. Tenho orgulho de ser comunista, só que o Brasil não é comunista.